Alô, amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica, que hoje vai examinar os programas de transferência de renda no Brasil. Quando foi criado, em 2003, o programa Bolsa Família, que atende a 13,8 milhões de famílias, suscitou intenso debate, nacional e internacional, marcado, entre outros aspectos, pela dúvida sobre a sua eficiência concreta na transferência de renda e também sobre uma possível carga negativa de assistencialismo, que, segundo os seus críticos, perenizaria a pobreza extrema. Ao longo dos anos, o programa sofreu reajustes, não só em seu desenho, mas também em seus valores e alcances. A partir de 2011, passa a integrar o Brasil Carinhoso, como parte de um programa mais amplo, o Brasil Sem Miséria. Sua efetiva capacidade e limites para reduzir a pobreza, seus impactos nos recursos orçamentários, a sua atuação como expansão do mercado interno e também a sua eficiência na diminuição da mortalidade infantil são aspectos que serão focalizados nesse programa Agenda Econômica, que tem como convidado o Dr. Rafael Guerreiro Osório, diretor de Estudos e Políticas Sociais do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, vinculado ao governo federal. Participa desse programa o jornalista Davi Emerick. Doutor Rafael, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Vamos começar aí pelo aspecto mais básico nessa questão, né? Porque há no Brasil diversos programas com esses mesmos objetivos, programas governamentais de transferência de renda para a população, né? Alguns ligados à Previdência e outros, né? Mas programas como o Bolsa Família, eles suscitaram esse debate nacional, internacional, como já foi dito, que causou, assim, essa novidade precisa ser dimensionada politicamente e economicamente. Quais são as razões que fazem com que o Brasil ainda tenha necessidade, sendo um país com tanto potencial econômico, ainda tenha necessidade de fazer o enfrentamento de programas de transferência de renda e não através de mecanismos clássicos, como, por exemplo, políticas de emprego, que outros países fizeram? Essa é uma questão que tem a ver com a configuração da pobreza e principalmente da pobreza extrema no nosso país. Embora a gente tenha avançado muito na formalização tanto das firmas quanto dos trabalhadores na última década, a gente ainda tem um mercado informal muito grande no Brasil, um mercado informal de trabalho muito grande. E todas essas pessoas que estão no mercado informal de trabalho, elas estão fora da proteção social formal, da proteção social associada ao emprego, né, e associada posteriormente a você ter contribuído para a Previdência durante a sua vida. Então, o que a gente faz com essas pessoas quando, por exemplo, você tem uma família onde o único provedor de renda é uma pessoa que é um trabalhador informal, pouco educado, às vezes numa região de baixo dinamismo econômico, que por alguma razão ele perca a sua ocupação. Essa pessoa não tem direito a um seguro-desemprego, ela não tem idade ainda para pleitear uma aposentadoria não contributiva, então, de repente, aquela família ela se vê totalmente sem renda. E nós vivemos numa sociedade que é uma sociedade de consumo, onde as pessoas satisfazem as suas necessidades comprando coisas no mercado, comprando bens e serviços no mercado. Então, você precisa ter uma fonte de renda para sobreviver. E o programa entra para compensar isso, né? Também a gente tem o problema de que por causa dessa inserção precária no mercado de trabalho que os adultos, né, a população em idade de trabalhar dessas famílias têm, muitas vezes essas famílias têm uma renda incerta, extremamente flutuante. Então, um mês eles podem ter uma renda razoável, ter um mês bom, no outro mês eles podem ter uma renda muito baixa, em algum mês esse provedor pode ter um choque e ficar doente, por exemplo, se a gente pensar em um guardador de carros, né? Se ele ficar doente e ele não puder ir trabalhar, ele não leva dinheiro para casa. E normalmente essas pessoas não têm poupança. Então, o Bolsa Família, né, ele cumpre essa função importante de dar uma renda certa e segura para essas famílias, de dar uma certa estabilidade financeira para elas, mesmo que muito pequena. Diretor, esse conceito de pobreza, se a gente for levá-lo lá mais para baixo, muita gente que ganha lá 10 salários mínimos se julga pobre, porque não pode comprar um carro melhor, uma casa melhor. Quem ganha 3 salários mínimos se julga pobre. Então, primeiro, o que é o conceito de pobreza extrema? Quer dizer, a gente precisar com clareza o que é o conceito de pobreza extrema. E também, qual é o tamanho dessa pobreza extrema que tem no Brasil? Qual
o tamanho dela, o universo dela que já foi enfrentado e o que ainda precisa ser enfrentado. Tá certo. Bom, todas as definições de pobreza, elas têm algum grau de arbitrariedade, né? Isso é uma coisa que é importante que se diga, porque normalmente pessoas que não conhecem, não são estudiosas do assunto, tendem a pensar, não, mas não tem uma definição de pobreza que seja universal, que seja um critério objetivo. A resposta é não. Na verdade, existe uma tentativa no campo de mensuração de estudos de pobreza de fazer isso, que são as abordagens empíricas da pobreza, onde você procura ver, por exemplo, olha, as pessoas elas precisam de um certo número de calorias por dia para sobreviver. Então, vamos ver uma cesta de alimentos que dê para essas pessoas essa quantidade mínima de calorias, vamos ver quanto ela custa e vamos estabelecer isso com linha de pobreza. Qual o problema dessa abordagem? Embora a questão das necessidades esteja colocada, quer dizer, nós precisamos mesmo de um certo número de calorias para sobreviver, esse número ele varia enormemente de acordo com o teu sexo, com a idade, com o teu nível de atividade, ou seja, você já tem uma dificuldade inicial aí. E aí tem a outra forma, que é como é que você supre essas necessidades. Então, eu posso, em última instância, suprir as minhas necessidades calóricas só comendo banana ou só comendo lagosta. Tá? E quando a gente vai para a perspectiva de definir uma cesta de pobreza, normalmente o que você faz é fazer uma cesta normativa, onde ou você decide o que as pessoas têm que comer, ou então você olha para o que as pessoas pobres que têm um certo nível melhor comem e decide que a cesta é aquela. Então a cesta é farinha de trigo, óleo de soja, arroz tipo 2 e etc. Ou seja, você está dizendo a priori, você está impondo uma dieta para as pessoas, quando isso não acontece para pessoas que estão em outra faixa de renda. Então tem essa dimensão da autonomia das pessoas e da liberdade de fazer o que querem. Fora o fato que as pessoas pobres, isso é uma coisa importante, as pessoas pobres elas se viram de várias formas diferentes. Então elas conseguem ter um lugar onde tem uma refeição aqui, um lugar ali. Então, elas resolvem a sua questão de uma forma diferente. Então, você simplesmente olhar para o consumo das pessoas, né, e dizer assim, não, está abaixo, etc., ou está acima, não é uma questão que você consiga definir com precisão a pobreza, fora o fato que tem outras questões envolvidas. É só comida que as pessoas precisam, né? Não é só comida, as pessoas precisam de lazer, elas precisam de transporte, elas precisam de moradia, elas precisam de vestimenta. E como é que você vai botando essa conta toda na linha de pobreza? Ela tende a ficar muito alta. Quando o governo definiu uma linha de extrema pobreza oficial, ele disse assim, olha, reconhecendo todos esses problemas, nós vamos tomar uma decisão política. É uma decisão política, porque é importante que isso se diga. A decisão sobre a linha de pobreza, ela não pode ficar na mão dos especialistas, ela deve ser uma decisão política. Obviamente, no debate sobre qual deve ser a linha, os especialistas devem ser consultados, mas eles não devem dar a palavra final, porque especialistas diferentes, trabalhando a mesma base de dados, com a mesma metodologia, eles podem fazer opções diferentes que levam que uma linha seja 3 vezes o valor da outra. E como é que você decide por uma ou outra? Tá certo? Então é muito complicado. Quando você bota uma linha de pobreza extrema num valor muito baixo, uma coisa que é importante que você garante é que a gente olhe para a população mais necessitada. Por quê? Se a gente vai subindo essa linha, a gente vai botando milhões de pessoas para dentro. E é muito mais fácil a gente tratar esses milhões de pessoas que são os pobres menos pobres do que os pobres extremamente pobres. Concretamente, por exemplo, se alguém do governo chega assim, olha, essa é uma família que está no conceito de pobreza extrema. É um marido, uma mulher e 2 filhos. O que eu estou dizendo? Nós estamos olhando para a renda per capita daquela família, estamos dividindo para a renda total daquela família, ou seja, vamos lá e vamos perguntar, olha, você trabalha? Trabalho. Como é que é a sua renda? Aí ele vai dizer, olha, na média a minha renda é de R$200 por mês, é quanto eu tiro. Sua mulher trabalha, tem alguma coisa? Não, 0. Você tem quantos filhos? 2. Então, nós vamos dividir 200 por 4 e a renda dessa família vai ser de R$50. Essa é uma família extremamente pobre. Essa família, ela vai entrar como extremamente pobre no Bolsa Família e, no caso do tradicional, ela receberia um benefício fixo de R$70, mais 2 benefícios atrelados à presença das crianças. Tá certo? Se esses benefícios forem suficientes para fazer com que essa família, a renda dela, chegue na linha de R$70 per capita, essa família não vai participar do Brasil Carinhoso. Se não for suficiente, tá certo? Nós vamos ver quanto que ela falta e o benefício do Brasil Carinhoso vai dar para ela. R$70 per capita está fora da pobreza extrema? Está fora da pobreza extrema. Esse é um conceito que a gente pode falar. Exatamente. Toda a família que a soma da renda esteja, em termos per capita, tal, R$70 por pessoa ali, está fora
Está fora do conceito de Chegou pobreza. na linha, a gente considera que está fora. É assim que a gente trabalha nos estudos de pobreza. A gente vai detalhar um pouco mais à frente o Brasil Carinhoso, né? Mas ainda falando do Bolsa Família, tem alguns dados daquilo que está sendo pago esse mês através do Bolsa Família, que é recebido pelas famílias de R$ 142,44. R$ 142. A região com maior transferência de recursos é o Nordeste, que receberá mais de R$ 1 bilhão, 51,7% do total. Lá são atendidas 7 milhões de famílias com benefício médio de R$ 145,30. Já o Norte tem o benefício médio mais alto, chegando a receber R$ 161,14. Que comentários podem ser feitos, doutor Rafael, sobre esses possíveis efeitos regionais diferenciados do programa? Primeiro, essa distribuição dos recursos, ela mostra a adequação do que a gente chama da focalização do programa, né? Porque a gente sabe que essas regiões que recebem mais recursos do programa são justamente as regiões que têm mais pessoas em situação de pobreza extrema. Bom, isso tem efeito sobre a economia local? Tem efeito sobre a economia local e sobre a economia regional. Então, existem vários estudos que vão nessas localidades, nesses municípios e mostram como isso dinamiza o pequeno comércio local, né? Aí não só o Bolsa Família, mas também outras transferências não contributivas do governo, como as aposentadorias rurais, mas o Bolsa Família ele também tem um papel nisso. E quando a gente olha no período recente, a gente vê que teve algum grau de desconcentração industrial no Nordeste. E, por exemplo, às vezes as pessoas dizem assim, não, mas esse dinheiro que está indo para o pessoal do Bolsa Família, ele volta para o Sudeste, para as indústrias. Bom, se a gente for entrar num supermercado no Nordeste hoje, você for, por exemplo, na seção de laticínio, você vai ver produzidas no Nordeste, elas vêm de perto. E muitas dessas empresas se mudaram para lá há pouco tempo, não há muito tempo. Então, essa criação no mercado consumidor, ela atrai determinados tipos de empresa que têm maior mobilidade, ou seja, aquelas empresas que, em última instância, assim, caricaturando um pouco, podem botar as máquinas no caminhão e ir para um lugar mais perto de onde estão os seus consumidores. Apostando na expansão do mercado interno nordestino. Exatamente. Baseado em pesquisas e universidades, é uma revista muito voltada para o público de mulheres classe A, mulheres mais ricas, constatou que os recursos do Bolsa Família, principalmente no Nordeste, têm levado as mulheres a consumirem mais iogurte, como o senhor falou, e também a comprarem mais batom, e também a enfrentar mais os maridos violentos, tal, separando, ou seja, dando mais autonomia a elas. Isso é um fato real? Sim, muitos estudos, a gente tem o Ministério do Desenvolvimento Social, na Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação, na página deles, eles têm várias avaliações lá do Bolsa Família. E tem vários estudos qualitativos que mostram essa dimensão positiva para a relação de gênero, né? Que mostram o que se chama, assim, é um neologismo, né? O empoderamento da mulher, quer dizer, o fato de que as mulheres muitas vezes são as detentoras do cartão, que são as pessoas que gerem aquele recurso, lhes conferem um novo status dentro da família e... Com mais coragem. Exatamente. Eu não sei a extensão da diminuição da violência doméstica entre as famílias que participam do programa, mas exatamente. É uma outra condição, né, que você dá. Fora o fato de que você está ajudando essas mulheres a ficarem mais em casa com seus filhos, né, e coisas desse gênero. Tem um estudo qualitativo, uma professora da Unicamp, a professora Valquíria, onde ela cita um caso que é muito interessante do país, e ela sempre fala sobre isso, que é uma senhora que dizia assim, depois do Bolsa Família, eu virei gente, porque antes eu ia no mercado e ninguém nem olhava para mim, não queria me dar crédito. Hoje eu tenho conta lá, porque eles sabem que eu vou receber o Bolsa Família e eu vou honrar minhas dívidas. Dizem que os donos das bodegas já dão bom dia para essas pessoas. Já dá bom dia, exatamente. Não é mais uma pessoa invisível, exatamente. No próximo bloco, o programa Agenda Econômica vai examinar aqui os impactos orçamentários de programas de transferência de renda, bem como os reajustes que o programa Bolsa Família sofreu ao longo do seu período. Continue com a gente.